Então, assim, o que que nos une aqui como ecossistema? Acho que isso é importante. O que nos une? A gente faz tudo o que a gente faz para que a gente desperte nas pessoas, ou seja, despertar, ou seja, estão adormecidas nessa área. A gente quer que elas acordem com novas perspectivas, ou seja, perspectivas que elas não têm hoje. E tudo que a gente faz acaba assim nessa linha, só que dentro do ecossistema, né, do mundo de negócio e finanças. É isso que nos une aqui, né? Antes de eu falar um pouquinho mais tecnicamente sobre o nosso ecossistema, vocês têm um pouco de como pode dizer assim, vocês têm alguma cultura escrita, ou um propósito, ou um motivo, ou valor? Vocês têm alguma coisa assim que vocês possam compartilhar? 360 decisões ruins, ou piorar 1.800 decisões tomadas um pouco pior. E tudo iniciou aonde? Na culpa. E como elimina a culpa? E como que elimina? Você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar e não errar mais. Tá? Você tem que entrar num processo de auto-perdão. E aí, se a gente for falar através do corpo humano, da neurociência, a culpa, o ressentimento, falar culpa, raiva de si mesmo. O que é culpa? Raiva de si mesmo, ok? A raiva de si mesmo diminui os telômeros. Diminui os telômeros, é provado isso. E os telômeros dentro da estrutura genética cromossômica é o que determina a velocidade do envelhecimento, entre outras coisas, a velocidade do envelhecimento humano. 360 decisões ruins, ou piorar 1.800 decisões tomadas um pouco pior. E tudo iniciou aonde? Na culpa. E como elimina a culpa? E como que elimina? Você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar e não errar mais. Tá? Você tem que entrar num processo de auto-perdão. E aí, se a gente for falar através do corpo humano, da neurociência, a culpa, o ressentimento, falar culpa, raiva de si mesmo. O que é culpa? Raiva de si mesmo, ok? A raiva de si mesmo diminui os telômeros. Diminui os telômeros, é provado isso. E os telômeros dentro da estrutura genética cromossômica é o que determina a velocidade do envelhecimento, entre outras coisas, a velocidade do envelhecimento humano. E no grupo primo, né? Quando a gente começou, lá atrás, quando a gente era em 5, 6 pessoas, vocês vão lembrar que a gente não deixava claro o escrito qual era a nossa cultura. Não. Mas a gente tinha uma cultura. Mas ela é muito forte. E muito até forte. hoje a gente referencia aquela época como, puta, lembra como era? Sim. Não é? Aquilo é a cultura. Só que quando a gente vai crescendo, né, a gente não consegue mais ficar 24 horas por dia todo mundo junto. Então a gente precisa começar... Ficar muito junto, né, cara? O tempo todo. Qualquer coisa. Sim. Então a gente precisa começar a ter isso por escrito. A gente precisa começar a treinar, a gente precisa começar a manter.